Por fim, gente, para concluir, nós vamos agora falar sobre o grau de impacto do desequilíbrio valorado. É o item 12 e final dessa parte do tópico 3, sobre como fazer e quando fazer o claim. O grau de impacto deve ser obrigatoriamente apresentado no laudo de avaliação. Após a valoração do desequilíbrio, calcula-se seu grau de impacto econômico-financeiro sobre o contrato, analisando por comparação com o valor do lucro ofertado no cenário 1, em conformidade com a tabela aqui apresentada, aquela dos 3 cenários, né? Ele tem fundamental importância para informar a divergência, que tamanho que está sendo esse grau de impacto realmente de desequilíbrio. Quanto que a empresa está sendo onerada com esse desequilíbrio econômico-financeiro. Ele tem uma função muito grande, preponderante, porque é ele que vai falar com você o seguinte: olha, segundo a metodologia, inclusive, do IBAP, ela define em 4 níveis, que nós vamos dissertar aqui nessa tabela abaixo aí que está sendo apresentada. O grau 1 é de baixo impacto econômico-financeiro, conforme você pode ver na tabela, a diferença do cenário, né, sobre o cenário B, do cenário 3, com o cenário 1, ele dá menor do que 30%. O grau 2, ele é de médio impacto. Ele vai variar, nesse caso, na metodologia do IBAP, entre 30% a 60% de variação percentual sobre o total. O cenário do grau 3, ele varia de 60% a 100%, menor ou igual, que é o grau de impacto alto. E o de alta gravidade é acima de 100%. E vocês podem estar certos que, do jeito que acontecem as coisas aqui, muitos cenários ocorreram dentro desse grau. Inclusive naquelas obras que a gente falou lá atrás, exemplificando, né? Não foram poucas que ficaram acima disso. Então, gente, e como é que você ainda tem que apresentar no seu laudo final? Então, você tem que fundamentar e ver qual o grau realmente que você está de impacto que está sendo ocasionado e que você está sendo prejudicado nessa relação. E depois vem a apresentação do laudo, como é que do equilíbrio econômico-financeiro. O que deve constar nele? O laudo de avaliação elaborado conforme a presente norma deve conter obrigatoriamente identificação do solicitante, quem que foi que pediu para que fosse executado o laudo dessa forma. Pode ser a própria empresa, né? Pode ser alguém da área, eventualmente, você pode se fazer uma avaliação onde você vai discutir por arbitragem os valores devidos ou não, e pode ser advindo de uma nomeação, de uma arbitragem. Quem que é que está realmente solicitando isso aí? Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes. Se você teve algum prejuízo em documental, em alguma coisa, são ressalvas que você vai fazer, que você vai deixar claro como é que foi. Você tem que ser mais límpido e transparente possível naquilo que você está colocando. Principalmente se trata de um juízo, de avaliação, como é que vai ser feito. Não? Caracterização do contrato analisado com descrição mínima do objeto, valor e prazo. Identificação do modelo matemático utilizado, daqueles 2 que a gente citou. A memória de cálculo detalhada, o valor do desequilíbrio econômico-financeiro referenciado na data da apresentação do laudo. Aí, nesse aqui, eventualmente, você está fazendo a reivindicação. Nesse aqui, se tiver posteriormente de incorrer reajustes, nesse você pode colocar, mas ele já está ressalvado lá atrás. E ele tem que estar bem claro que o reajuste é à parte. Ele tem que estar salientado o reajuste à parte.
Tipologia do grau de fundamentação e grau de impacto econômico-financeiro do desequilíbrio avaliado. Qual o tipo, que nós citamos também, como é que analisa. Descrição complementares necessária ao entendimento da avaliação elaborada. Algumas ressalvas que você faz, por que aconteceu, explica e fundamenta, né? Local, data da elaboração do laudo, nome, formação acadêmica, atribuições profissionais do engenheiro avaliador e responsável técnico da elaboração do laudo. E eu ainda acrescento os documentos que são de relevância, ainda está acompanhando isso aqui, que são as outras documentações que deverão compor o rol de documentos que comprovarão o desequilíbrio ao longo do contrato e deverão compor a relação do quadro de referência ao grau de fundamentação da documentação. Diários de obra, contendo o efetivo, clima, equipamentos e atividades laborais e eventuais desvios, que você já vai justificando no desenrolar da obra. Atos de reunião, ressaltando os desvios. Cartas com notificações, se houver. Registros temporais de acompanhamento do físico da obra em project, por exemplo. Então, você tem, olha, está aqui, nós estamos tendo prejuízo, falando disso. Isso tudo são documentos que você vai fundamentando cada vez mais o seu laudo como todo e a sua obra. Isso é um pacote que cabe ao gerente de projeto estar fundamentando muito bem. Ou então, ele vai ter que estar com o cara o tempo todo do lado dele, informando o cara que vai fazer o laudo para fazer esses apontamentos do que é necessário lá na frente. Outra coisa importantíssima que também tem que estar apostado, que seriam fotos, notas fiscais. Nós falamos lá atrás de índices de insumos que subiram muito além do reajuste, muito além do que poderia ser. Então, você tem que comprovar. E qual a maneira? Colocando, a gente já falou, colocando a nota fiscal da compra da época da contratação, da época onde foi contratado, e do quadro atual, quando é que está, o que aconteceu, né? Enfim, todo tipo de documento que comprova o desequilíbrio. Isso é parte integrante. Com isso, gente, seu laudo fica fundamentado e, com certeza, impossível de ser contestado, porque você está dentro da lei, você está de uma forma legal, você está executando com todas as provas possíveis e cabíveis o que você está colocando. E com certeza você terá um sucesso no seu pleito. O que acontece aqui para frente é que eu dou um exemplo na próxima página aí. Nós vamos ver um exemplo que eu coloco para o diário de obra. Por quê? O diário ele é essencial. Eu reputo como um dos documentos mais importantes da obra. Se você tem a assinatura legal, aqui ó, na parte inferior do diário, esse aí é um diário que normalmente eu utilizo nas minhas obras, e ele traz tudo que eu preciso, de uma maneira geral. Eu vou dar uma pincelada geral para vocês entenderem como que deve ser o diário de obra realmente. Na parte inferior aí, gente, nós temos assinaturas, duas assinaturas. O campo do lado direito seu, da apresentação, corresponde à área destinada à fiscalização. O campo do lado esquerdo do diário corresponde ao campo destinado à obra, à própria empresa que está executando o serviço em si. Então, a assinatura do fiscal ficaria à direita e a assinatura do engenheiro de obra da frente, o gerente de projeto, à esquerda, o engenheiro de obra. Tá? Então, agora vamos colocar aqui quais são itens relevantes. O diário de obra já vem aqui numerado em cima, né? A obra, qual que é. Aqui tem um dia de semana, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Só que você já marca o dia em si, você colore ele aqui, a obra, o contrato, a data específica, o tempo incorrido até então da obra, na sequência. Por que isso? Porque você vai vendo o que ele está, a sua aderência ao físico financeiro colocado. Então, se tiver atrasos, ele já vai começar a demonstrar aqui. E aí, os demais dados aqui, ó. As ocorrências, você vai fazer nesse campo superior. E aqui embaixo, o que eu chamo a atenção, aqui tem pouco, isso aqui é um diário pequeno, de obra pequena. Então, você tem os efetivos, por categoria, quantas pessoas seriam, né? Você pode ter mestre de obra, você pode ter engenheiros de vários tipos, na área administrativa. Então, você vai colocar todo o seu funcionamento, todo o seu pessoal aqui, do seu organograma, vai estar aqui. A quantidade de mão de obra, carpinteiro, motorista, operador, etc. Tudo isso tem que estar aqui quantificado. Tá? Por quê? Se houve um atraso naquela frente, porque não foi liberado tal área assim assado, você tem no dia quantas pessoas estavam. Isso aqui representam só as pessoas presentes no dia na obra. Ela tem que bater com sua folha de ponta. Ela não vai levar a gente que está faltosa. Tá? Então, você vai lançar aqui no dia quantas pessoas estavam, que é a segunda coluna, quantificando aí na relação de mão de obra. A mesma coisa, equipamentos. Os equipamentos também você vai relacionar do lado direito da parte da empresa e a quantificação dos equipamentos. Os N mais um equipamento você vai ter na sua obra, independente do porte dela. No seu diário ele deve rezar com a totalidade dos equipamentos em si. Porque na hora do eventual pleito, você tem tudo documentado de antemão aqui. E você referenciando aqui que houve um atraso por causa disso. A pessoa assinou aqui na fiscalização e ela concordou com aquilo. Você está documentado amanhã para essa reivindicação. Do contrário, você não tem documento algum. E aí você pode estar falando que essa hora improdutiva aqui foi ocorrer em função disso e aquilo. Então tudo isso faz parte de uma documentação que você vai incorrer para fazer o seu pleito no final. Tá? Então o que com isso a gente fecha aqui a parte de claim, pleitos, como fazer e quando fazer. Porque não são todos que são possíveis, né? Vocês viram judicialmente aqueles que são cabíveis e os que não são cabíveis de ser feito, tá certo? Então, gente, o intuito era esse, e agora nós vamos passar para como evitar o claim, como os contratantes, de uma maneira geral, devem fazer para evitá-lo. Mas a bagagem agora, todo mundo tem em mão praticamente com essas aulas que foram dadas até então, como neutralizar e como mitigar essas ações de claim em função do que a gente falou. Se a gente fizer bem feito toda a contratação, não existe como se fazer o claim, exceto por um problema de realmente imprevisibilidade, o que não é o que anda ocorrendo hoje no país. A gente tem visto realmente, o problema é de falta de documentação de contratação eficiente. O que ocorre é isso. Então, muito obrigado para quem estava comigo até aqui, e na sequência nós vamos ver como evitar o claim.